Oi, gente! Hoje eu tô aqui, né? Pra falar sobre um pouco de mim e um pouco do teatro e por que que eu fui até... Eu parei no teatro. Sabe por que eu parei no teatro? Não acredito! Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está chegando aqui no canal da Jéssica. Gente, sabe, eu ainda não sei qual o nome do canal que eu vou colocar, né? Porque eu não quero ser uma coisa muito profissional, porque eu só quero contar de mim. E também gosto mais de assistir do que gravar, né? Segundo... Esqueci. E deu branco mesmo, de verdade, gente. Que é isso? Então, eu vim aqui, né? Boa tarde pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui me assistindo, né? Pra ver o que que eu tô fazendo, o que que eu tô aprontando, né? Fala sério. Eu vim aqui pra falar um pouco de mim, pra falar um pouco do que eu faço, do que eu gosto de fazer e das coisas que eu vejo acontecer e das coisas que eu conquistei, né? Então a primeira delas é: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Jéssica, né? Tem um monte de Jéssica por aí. Jéssica, ela é uma menina legal, inteligente, extrovertida, mas às vezes é muito tímida. E eu gosto muito de escrever, né? Eu tenho muitos poemas por aí. Eu vou tirar um deles aqui para vocês. Pera aí. Porque comigo é assim, não gosto de negócio de boniteza de YouTube, não. Eu gosto de mostrar o que eu escrevo da hora mesmo. Gente, eu não estou achando. Mas vamos cortar essa parte, então. Eu gosto de escrever, né? E desde quando eu escrevo, as pessoas, desde quando eu era adolescente, as pessoas mandavam carta pra mim como se eu fosse pessoa de outro mundo. Mas eu não sou uma pessoa de outro mundo. Eu escrevi a carta primeiro que era pra me refugiar de mim mesmo. Porque na época que eu estudava, todo mundo... Ai, ela é diferente, ai, ela é isso, não sei o quê. Eu digo diferente no pior sentido, né? Porque as meninas só viviam para um lado e vivia para o outro. E a única menina que era minha amiga, ela gostava de menina, né? Enfim. E ela foi a única menina que me aceitou, então desde aí eu fui linchada. Na época não existia bullying. Então, hoje eu posso dizer que eu sofri bullying, se fosse naquela época, né? E aconteceu várias coisas comigo. E quando eu entrei já na sétima série, eu me aprofundei mais na poesia, eu escrevi minhas próprias poesias. Quando eu não conseguia escrever as poesias, eu às vezes pedia ajuda do meu pai. Meu pai é minha inspiração. Digo minha inspiração porque eu herdei dele isso, escrever. E aí eu fui para o ensino médio, passei o primeiro ano, não gostei da professora. No segundo ano eu já comecei a gostar, falei para ela quem eu era, do que eu gostava. Ela gostou das minhas conclusões em português e literatura, tanto é que eu fiquei encarregada de fazer a aula da saudade, né? O resumo dos 3 anos, que foi o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, das 2 turmas em que havia na escola Libera Linoel. E eu, quando estava no Libera Linoel, eu era a única menina que fazia parte de um grupinho de meninos. Eu não vou mostrar a foto dos meninos, que eu não sei onde está. Mas eu também tenho carta deles. Eu tenho carta do pessoal do primeiro ano, segundo ano e do terceiro ano. Então eles escreviam carta, o pessoal falava: Jéssica, tu escreve sobre a nossa vida, de nós seres humanos, tu entende a gente, tu sabe o que é que passa dentro da gente. Aí eu, gente, será que vocês estão achando que eu sou uma pessoa de outro mundo? Hein? Será que eu sou 80 certo que meu cabelo
assim, desse jeito, né? Eu tô meia estranha, né? Mas enfim, eu gostava muito de escrever, ficava sempre, como sempre, eu gostava de sentar no fundão, eu gostava de sentar com pessoas nerds e com pessoas bagunceiras, nem muito bagunceira e nem muito caladão. Então sempre do meu lado era uma nerd e uma pessoa bagunceira e eu era meio termo. Então o que que acontecia? Eu me juntava com esse pessoal e escrevia, trocava ideia. Quando era no ensino médio, pessoal assim me criticava muito porque eu nunca parava em um grupo. Eu ficava, sabe, eu fiquei com as patricinhas, que eram duas lourinhas, que eu esqueci o nome. Elas eram Tico e Teco. Aí eu fiquei com elas, não gostei. Fiquei com as meninas bagunceiras, também não gostei. Fiquei com os nerds, também não gostei. Fiquei com os bagunceiros, não gostei. Aí foi onde eu caí no grupo dos meninos, que foi uma situação muito incrível. Porque na época eu namorava, né? E o gay queria puxar meu cabelo era pé na bunda. E aí, eu tô contando a minha vida todo dia pra vocês, né? E aí eu fiquei com esses meninos, eu era tipo a única menina, né? Tal, eles ficavam bagunçando. E eu escrevia tudo. Tudo que acontecia com eles, comigo. E aí eu comecei a gostar de um menino. E ele não gostava de mim, ele gostava de outro menino. E tinha outro menino que gostava de mim. E eu não gostava dele, porque ele tinha o cabelo desse tamanho. E aí até então eu não sabia que depois eu ia gostar dele. Eu falei que eu ia falar do teatro e um pouco de mim, né? Mas eu tô falando mais de mim do que do teatro. Então eu vou ler um pouquinho aqui do texto que eu escrevi sem querer. Eu vou colocar aqui, que é pra... Sem querer, eu olho pra você. Sem esperar, eu te encontro. Sem querer, te vejo. Sem querer, te amo. Desculpe-me por te olhar. Perdoe-me por te encontrar. Desculpe-me por te ver. Só não te peço desculpa por chamar tanto assim, pois foi assim sem querer. E realmente foi nesse sem querer que eu gostei desse menino. Era um amor horrível. Então, quando foi no ensino médio, essa professora, né, ela falou que era para me explorar, mas esse lado foi então que eu resolvi encadernar, colocar minhas poesias que eu escrevia desde os 11 anos até os 17 e escrevi, não deu certo, tudo bem, beleza. E aí eu fiquei muitos anos sem escrever, né, por decepção, mas fora isso eu ganhei muitos livros da livraria Valente. E eu não tenho nenhuma mágoa com isso, nem nada, porque eu aprendi muito, eu conheci Tenório Teles, conheci várias pessoas que eu carrego no meu coração. Inclusive, uma dessas pessoas que eu carrego no meu coração foi uma pessoa que eu nunca vou esquecer, porque essa mulher, ela foi e vai ser eterna. Ela é imortal. É a Ana Maria Peixoto. Ela gostava da minha filha e ela sempre que tinha uma coisa para fazer, assim, exposição, ou tinha uma feira, ela dava livros de infantis para minha filha, que tinha de pintar, tinha historinha, tinha um monte de coisa. E foi daí que eu comecei a gostar mais, porque eu já estava andando com esse pessoal, né? Então eu, quer saber, eu vou voltar. Mas aí eu percebi que eu não tinha condições, né? Porque parece que sempre ia acontecer alguma coisa para nunca dar certo. Então eu quero saber, para não ficar parada, eu vou fazer teatro. Então é aí aonde tudo começa. Eu fui escrever minha filha no balé e também aproveitei e vi que tinha teatro e eu fui fazer teatro. E um tempo antes eu conheci meu professor, eu sabia que ele seria meu professor de teatro, né? Então, tivemos aula de teatro, aprendemos sobre o teatro grego, a diferença entre o grego e o romano, o teatro no Renascimento, o teatro, as tendências, né?
que tem no Brasil e no mundo todo, né? E as performances, né? Como que surgiu o teatro, né? Então, é daí aonde tudo começa. Eu vou ter que ler, porque tem gente que vai entender e tem outras pessoas que não vão entender. Então, eu preciso realmente abrir meu caderno e ler um pouco, falar para vocês sobre o teatro, porque tudo tem uma base, né? Então, a produção artística, gente, ela é assim, a artes vem a produção artística, aí tem a produção, a apreciação estética, vem a concepção das artes e tem a contextualização. Tem toda uma diferença disso aí e cada uma delas é como se fosse não, eles são pilares para a arte. Como em construção, né? Eu vou tentar resumir um pouco aqui sobre isso. Até meu professor achou que eu ia ser uma péssima aluna, e realmente eu fui. A produção artística, ela é conceituada com a expressão e criação de ideias nos movimentos, nos sons, sentimentos e subjetividades. Compreende a criação artística das diferentes linguagens, que pode ser a dança, pode ser o teatro, né? Na pintura, porque nós temos vários tipos de artes. Como eu acabei de falar, dança, música, teatro ou das artes visuais e até audiovisual também. Porque é uma arte que agora eu vejo que tá bombando. Eu não sei se eu só olhei agora para as artes audiovisual, né? Mas tem muita gente que tá fazendo audiovisual. E ela envolve a pesquisa e experimentação com diversos recursos e materiais, sejam tradicionais, alternativos ou de novas tecnologias. Ela busca a descoberta e desenvolvimento poético, pessoal e coletivo. A produção artística, ela envolve fazer formas, movimento, ação, personagens, danças. Pode ver que no teatro a gente você vai assistir um espetáculo, tem dança. De qualquer forma, o bailarino, se ele entrar num espetáculo, ele se dá bem. Porque a dança é muito importante. Se uma pessoa quer ser ator, atriz, tem que saber cantar, dançar e interpretar, porque isso é muito importante. E estar preparado para qualquer movimento, porque ela é até improvisação mesmo o teatro. Cenas, intervenções, composições musicais e visuais, canto, uso de instrumentos musicais e outros. Já na apreciação, a gente refere a leitura de textos, seja uma cena teatral, uma coreografia, uma música, imagem fixa ou móveis, por exemplo. Eu posso pegar essa cadeira aqui e apreciar ela. Vocês não estão vendo, né? Eu posso apreciar essa cadeira aqui. Olha, eu posso contar uma história com esse banco. Ele pode ser o principal. Eu já vi curta-metragens que o principal era a mesa, onde tudo acontecia. Era da Erismar. O que acontecia? Eu acho que era uma história real da mãe dela. Aí tudo acontecia lá na mesa. Depois a mãe dela parece que faleceu, alguma coisa assim. Ela ficou muito triste. E toda vez que ela ia na mesa, ela relembrava da mãe dela. Então, sim,
mesa, livro, lugar, árvore, tudo isso pode ser uma apreciação estética, né? Presenciais ou virtuais. A apreciação favorece o desenvolvimento. Meu Deus, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. De competências para ler não só a obra de arte, o espetáculo, a apresentação de dança ou teatro, mas também a sua realidade, estabelecendo inúmeras relações. Ao apreciar as artes do seu tempo, sua cultura, o espectador ele participa também da forma de sentir. A contextualização já está falando que é todo o contexto, né? Outro eixo que é bem destacado pela metodologia que privilegiamos situa um objeto ou uma produção artística. Gente, eu acho que eu troquei. A contextualização significa o banco. E a contextualização ela é muito importante porque a gente tem que saber muito bem aonde nós estamos, a gente tem que conhecer o espaço, o tempo, permitindo conhecer quando, quando alguém fez alguma coisa, quando aconteceu, fazendo essas perguntas, quando, quem, como e que circunstância foi realizado isso ou aquilo, né? E a compreensão das artes é o quarto eixo, né? Que é muito importante. É como se fosse um banco, na verdade. A gente faz o assento e vem os quatro eixos, né? Que seguram a arte. Que a arte ela fica composta por vários fatores, né? Então, o quarto eixo é relativo à compreensão das artes como construção cultural e social. Isso eu tenho que ler porque é muito importante. Que se alavanca o entendimento de vinculações entre as artes, as vivências no dia a dia e outros no campo do conhecimento, encaminhando os estudantes para atitudes interdisciplinares que são foco desta coleção. Nesse sentido, a interdisciplinaridade, nossa, consegui falar, trata das relações de conexões possíveis entre conhecimentos diversos, não sei o que, tarará. Aí a gente estuda também o teatro primitivo, né? Eu vou só ler só um pouquinho. O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde os primórdios do homem. Que aí a gente vê aqueles desenhos na parede, né? Aquilo a gente pode fazer dança. A gente pode tirar como que aquelas pessoas viviam, como aquelas roupas dela. A gente pode fazer tudo dali daquela forma. Eu tô falando, não foi o professor que me ensinou assim. É eu que tô falando que eu compreendi assim. E aí, sabe, eu fui uma aluna muito horrível. Eu lembro que eu estava atrasada. O professor ainda não gostava, não gosta que o aluno chegue atrasado, primeiro, porque quando você faz teatro, tem todo um aquecimento, né? Gente, eu esqueci. Peraí. Isso aqui é da exposição Manaus e o Rio Negro. Isso também foi um impulso para mim poder fazer teatro. E aí eu trago uns personagens que eu fiz, né? Eu cheguei tarde, eu fiz aquecimento, aprendi que a gente tem que ter base, a gente tem que estar reto, né? Aí a gente ficou 4 horas de pé assim. Aí tem os alongamentos assim, outros assim. Aí segura o pé. E aí também tem outros exercícios de. Gente, eu acho que isso não tá legal, gente. Eu nunca aprendi isso, mas eu vou ler com vocês. Eu acho que até tem algumas pessoas que vão dar like, outras vão dar dislike, outros vão gostar, outros não vão nem chegar até o fim.
É o diafragma. Eu tenho que ir no fonoaudiólogo. O diafragma é importante aliado na sua fonação. É ele que dará o controle da saída de ar. Muitas vezes jogamos o ar todo fora antes de terminar a frase. É o que eu faço. Para resolver esse probleminha, existem alguns exercícios para se obter um melhor controle de saída do ar. Coloque a mão acima do umbigo. Bora lá, fazer junto. Para colocar a mão em cima do umbigo, expire devagar e sempre segurando. E tente empurrá-lo, como eu acabei de fazer. Com a barriga sem levantar o tórax. O tórax, eu acho que é isso, né? Tórax, gente, é um peito, tá? Falei brincando, mas eu sei que tórax é isso aqui, tá? Aqui é o umbigo, isso aqui é o peito, que é o tórax. E expire suavemente pela boca, fazendo um biquinho. E aí você pode fazer umas 10 vezes, se possível, né? E coloque-se na posição de base, pés separados. Use como parâmetro o tamanho da sua bacia. Joelho levemente flexionado e o seu cóccix apontado para o chão. Ou seja, o teu bumbum, querido, ele vai ficar encaixado, assim deixará a tua coluna reta, que é para fazer o exercício que o professor passou e que ele deixou a gente durante alguns minutos fazendo tipo assim. Pera aí, eu vou ver se eu consigo. Como é que é? Coloque-se na base, eu tô na base. Aí tá. Eu acho que é isso. Não, tem que estar reto. Isso aqui, o cotovelo vai ficar na direção do meu joelho. E é assim. E tem movimentos leves, tem movimentos como sinal de não, que é muito importante a gente fazer esses exercícios assim, ó. Quando eu cheguei lá, a gente é obrigada a fazer esse tipo de exercício. A gente levanta a cabeça para cima, para frente, para baixo. Pra cima, para cima, tá? Um pro lado, pro outro. Aí, puxa um lado, puxa o outro. E aí vai. Isso é o teatro. Você tem que chegar meia hora antes ou uma hora antes para poder fazer, porque o teatro não é coisa de chegou lá, tá no. Isso é decorar o texto e subir no palco. Tem todo um estudo, tem toda uma preparação. Não é à toa que. Olha só, isso aqui, olha a grossura disso aqui. Tá vendo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o teatro ele é muito importante para o desenvolvimento. Né? Por exemplo, eu tô rouca. Aí aqui fala, a rouquidão, por sua vez, é fruto do mau uso das cordas vocais. Eles foram projetados para vibrar apenas sob efeito do ar passando por elas. Quando vão além disso, sendo esticadas pelas musculaturas que as apoiam em função de excesso cometido, como no canto. Tem gente que força muito o canto. Por exemplo, tem coisas que não é para você fazer e você faz. Por exemplo, falar muito, você querer falar muito baixo. Você pode sussurrar, mas não muito porque prejudica. E também não pode falar muito alto porque prejudica a tua voz, prejudica as tuas cordas vocais. Tem uns exercícios que são assim, ó. Aí tem outros que são assim, ó. Esses exercícios faciais também, eles são muito importantes para as pessoas que pegaram derrame. Tem gente que faz, porque é pra, né? Então você tem que fazer, tem que comer maçã, tem que beber água, tem que fazer tudo isso. E outro erro muito comum é isso, muitas vezes recomendado pelos professores, é a ingestão de pastilhas. Meu professor nunca fez isso.
cristais de gengibre ou qualquer remédio com efeito anestésico. Para evitar a dor e rouquidão na hora de cantar, é bom lembrar que a dor é sinal que existe algo errado ocorrendo no nosso corpo. A dor ao cantar pode ser sintoma de uma inflamação, infecção ou mesmo uma formação de um calo ou fenda nas cordas vocais. O uso de um anestésico vai esconder o quadro, né, que tá ali e tu não vai saber. E fala dos alimentos, né, que tu tem que comer. Tu não pode comer coisa com muito açúcar, tu não pode tomar café antes de atuar, antes de cantar. Tu tem que beber água, como eu falei, comer frutas, comer bem, dormir bem. E a maçã, eu digo que ela é fundamental, porque é ela que vai facilitar a retirada de resíduos das cordas vocais. Ela limpa, né, na verdade, as cordas vocais. E tem exercícios aqui também, como alternar os exercícios de 2 e 3. Si, si, estacato e contínuo. Tem a expansão do tórax, como se quisesse alargar ainda mais a cintura. Tem esse aqui que eu não suporto, que é F. E tem aquele que foi o primeiro exercício que eu aprendi. Que você fala assim. Eu sei que o meu professor, se ele assistir esse vídeo, ele vai querer me matar depois. É assim. Não. Aí vai fazendo todas as vogais com esse negócio de entendeu? E esses exercícios, eles vão melhorando tuas cordas vocais, e isso e aquilo. Ai, Jesus. Eu vou falar algumas dicas para uma boa voz. No caso, a minha é mais ou menos, né? Eu acho. Com o microfone é muito importante ouvir a sua própria voz. Por exemplo, tem gente que fica no telefone e não gosta de ouvir a própria voz, é o meu caso. E se sentir que o acompanhamento está lhe incomodando, não hesite em pedir para aumentar o volume ou pedir para baixar a cozinha. Acompanhamento, sei lá. Aprenda a reconhecer sua voz nos timbres, texturas, nos tons graves, médios e agudos. Partes ressonantes da máscara facial. É importante você monitorar a sua voz constantemente. Por exemplo, hoje a minha voz ela tá rouca, ontem ela tava boa, ontem ela tava melhor ainda e amanhã não sei se ela vai estar boa assim. Procure não comer em excesso, momento antes das aulas, né, de teatro, porque isso não só vai te prejudicar nos movimentos, né, que vai pesar, principalmente comer carne não é bom, e também espetáculo também, ou então se você canta, né, não é bom comer, principalmente comer comida pesada. E beba bastante água. Eu digo assim, que eu bebo água sem gelo, é totalmente natural. Eu não tenho nada contra, eu acho até super bem, porque ela não vai inflamar tuas cordas vocais durante o aprendizado. Atenção com as comidas super condimentadas, porque elas são tipo inimiga da tua corda vocal, inimiga da tua voz. E gordurosas. Elas não fazem bem para a mucosa e prejudicam o sistema respiratório. É relevante o hábito de exercício de relaxamento e procurando evitar uma apresentação sobre tensão. Se você tiver tenso, você não vai ter uma boa apresentação, tanto dentro de sala quanto no espetáculo, no palco. Você não vai ter uma boa apresentação. Tem gente que diz, tava na tensão, eu consegui. Mentira. Estava anestesiado e não percebeu nada. E não é bem vista a automedicação via nasal. Por exemplo, eu estou aqui, né, com meu nariz entupido e tal. Então, é melhor você procurar um especialista, procurar um otorrino, procurar um pneumologista, alguém que
que é isso? Tá. E abomine... De acordo com Global Mediclínica, o médico ginecologista acompanha as mulheres desde a adolescência até a terceira idade. Por isso, é importante procurar um especialista que esteja atento à saúde da mulher em geral, diagnosticando qualquer irregularidade que possa acontecer. Terminou o Google, beleza. Beleza, Jéssica Mota. Abomine o uso de bebidas alcoólicas, drogas, fumo, dando ênfase especial à maconha, cuja aspiração provoca superaquecimento no complexo vocal, tornando a voz mais grave. Não exagere na ingestão de bebidas quentes. Por exemplo, tomar chá quente, tomar... Porque tudo que é quente vai prejudicar. Por exemplo, gosto de leite quente, mas eu não posso tomar muito em excesso porque pode prejudicar minha voz. Então eu prefiro tudo natural. Eu gosto muito de chá, café, chocolate. Mas se você fosse apresentar, você não pode tomar chá, café, chocolate, tudo no dia que você fosse apresentar. E aí, cuidado com as mudanças bruscas de temperatura, por exemplo. Também, não só a mudança de temperatura do tempo, né, em si, mas da temperatura assim, de ambiente. Você tá vendo a rua, aí você vai entrar num lugar bem geladinho, refrescante, beleza, ótimo. Mas isso vai congestionar as tuas vias nasais, pode até prejudicar as tuas vias respiratórias. Nada de esforços vocais desnecessário, como gritar e falar alto. Evite falar demais no telefone. Fale somente o necessário. E é isso que eu tenho por hoje, né? Eu falei que eu ia falar um monte de coisa legal, né? Eu tive aula também na oficina de técnica vocal com o professor Daniel Ferrar. Ele falou sobre dicção e articulação da voz, controlando a respiração. O primeiro passo é deitar de costas, colocar um livro sobre a barriga, isso é muito importante, fazer esse exercício. Procure inspirar pelo nariz e expirar sem movimentar o livro, né? Imagine que o seu diafragma seja uma bexiga, que você deve encher inspirando como se estivesse cheirando uma flor. Para inspirar, solte o ar, tarará. Tá, eu vou falar da minha experiência no teatro. Eu fazia teatro antes de entrar no teatro, né? Essa é boa. Eu participava no grupo de igreja e o que eu fiz foi a minha primeira cena que eu tive muito medo de fazer, eu tive que fazer, né? Foi A Paixão de Juricaba, né? Inclusive eu fiz uma que foi do meu professor, que foi o coro, eu acho. Peraí, Jéssica, Iambu, a Juricaba. Tararã, tararã, tararã. Não, eu acho que eu era a Juricaba. Tá, eu fui o coro, que é a primeira cena que a luz está em resistência e o coro entra tateando como cegos e se coloca sobre o palco, ocupando todo o espaço cênico e cada elemento do coro traz ornamento do Ajuricaba. Aí o Ajuricaba ele entra todo bonitão, né? Aí eu acho que foi a Juricaba que falou. Fala bem assim: se amor não foi, ó Deus, por que me sinto assim? E se foi, que natureza vã condenou? Se o amor é bom, por que não veio o perdão? Se o amor é mau, eis algo muito estranho, pois o tormento é a diversa causa que veio de muito amar e sofrer, aumentou naquele condenado como a sede no sedento. E todos nós que sentimos sede, quanto mais o amor que sentimos, mais a vontade de beber, alimentamos. E ele que se queimou no próprio desejo,
Por que então lamentar a sorte benfazeja do marfim é acorrentado no suor da luta, brilhando como tocha de farol. Aí vem aquela parte que eu gosto, né? O Iambu fala bem assim. O coro já se afastou, né, para os cantos do palco e se anulou, a luz se apagou. E sobre o praticável circular notamos a silhueta do Juricaba e Iambu. Iambu é, acho que é a menina. Ela fala bem assim. O medo põe asas nos pés. O medo nos prega no chão. Eu tenho medo do medo que me toma a razão. Ai, que é isso, barata? Ai, que horror, gente. Os que muito sofreram na guerra. Ai, tem um bicho aqui, gente. O medo nos prega no chão. Eu tenho medo do medo que me toma a razão. Os que muito sofreram na guerra e nela foram feridos estão curtidos demais para temerem. Os que temem pela vida, pelos seus bens e pelos seus parentes, vivem em constantes angústias e não mais se alimentam enquanto os banidos escravos continuam a viver e a comer e a beber. E o meu segundo foi este aqui. E todos os dois livros são do Márcio de Souza. Ele é vivo ainda. Eu fiz o... Ai, Jesus Cristo. Eu fiz aquele cara lá, que ele lutou pelas florestas. Pra ver, né? Porque esse livro aqui, ele fala muito sobre a riqueza, né? Dos seringueiros na época da borracha. E aqui tem várias falas sobre, tem o Euclides da Cunha, tem o seringueiro 1, o 2, tem... Gente, eu não tô achando o que eu ia falar, tá ligado? Tá, eu falei quase já no final. Na página... Tô ocupada. Na página 144. Eu falei que não era nada profissional. Não falei. Ouçam, Chico Mendes que falou. O progresso está virando uma palavra maldita. Este progresso trouxe os conflitos da terra, os assassinatos, o trabalho escravo, a poluição do meio ambiente, a destruição dos nossos recursos naturais, a transformação dos trabalhadores em peões de obras e o consequente desemprego assim que as obras terminam. Vamos acabar com a ideia de que a Amazônia é uma imensa área de terras devolutas que qualquer um pode meter a mão. Gostaria de dizer que sou a favor do progresso, sim. Mas como posso concordar com o progresso que transformou em mercadoria toda a natureza amazônica? A terra, as árvores, os minerais e, em alguns casos, até os rios. Isso é uma grande verdade até hoje. Estamos em 2021 e isso continua sendo uma verdade. Até os rios estão cotados em moedas do que antes. Hã? Tá, obrigado. O que era antes um bem livre, os trabalhadores agora precisam ter renda para poder adquirir, né? É a realidade
a gente não precisa nem ir muito longe, gente. O problema é como o teatro ele chega em todos os lugares. Ele fala de todo. Eu não sei qual é a palavra. É uma coisa social. Ele mexe nas classes sociais, o teatro. Por isso que muita gente não gosta do teatro. Porque o teatro, ele tá falando aqui da natureza, tá falando de Chico Mendes, que desde lá de muito tempo atrás Chico Mendes havia alertado sobre as florestas, sobre os minerais, sobre os nossos rios, gente. A gente tem que ter amor ao nosso rio. Tem gente que vai passear de lancha, sei lá, barco, qualquer coisa, toma refrigerante, garrafinha, o copinho, pá. Ou então tem gente que, a culpa é do prefeito, porque ele não vem buscar o lixo. Então, junte seu lixo, deixa lá na sua portinha, beleza, tudo ok. E ele fala sobre tudo isso. O teatro, ele é social. Eu penso assim, o teatro, ele é social. E para terminar, né? E como essa terra, essa mata, esta natureza faz parte da minha cultura, eu não posso permitir que, em nome do progresso, seja pregado uma etiqueta de preço em tudo. Por exemplo, vai ter preço. As nossas árvores já têm preço, o nosso rio já tem preço, tudo já tem preço. É como se as nossas coisas fossem bois, entendeu? Não, entendeu, né? Eu falo muita leseira, gente, né? É leseira, é isso que eu tô falando. Eu sei que as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis. E isso é uma frase que ele fala aqui, que é muito importante. A gente está indo para onde? E os nossos índios, daqui a pouco também, até os nossos índios vão sumir. Tem índios que se corromperam, gente, né? Uma vez assistindo o Fantástico, eu vi lá que o índio tava deixando os caras passarem por causa da arma. O cara dava arma pra ele deixava o cara mexer lá na terra, né? Então, e que muitas mudanças virão com a impressão de um passo adiante. E realmente a gente tem, tá mudando tudo, a gente vai construir casa, tá derrubando pra gente construir, pra gente isso, aquilo. Mas não, a gente está regressando. E o teatro retrata isso. O teatro retrata as coisas da sociedade. É um espelho. Tanto é que lá nas épocas atrás, o teatro era um. Eu esqueci o nome do negócio. Era tipo um círculo que eles ficavam uns 3, não sei quantos dias lá, fazendo as pessoas rirem, entendeu? Então é isso, eu não sei o que eu queria falar, mas é tipo isso. Então, tá. Eles ficavam dentro daquele círculo ali, né, imitando, tirando, era sarcástico, tirando o cara bagunça daquelas pessoas da alta sociedade. Bagunçava com as pessoas da alta sociedade, né? E uns riam, outros não gostavam. A igreja mesmo não gostava. Depois que eles foram gostar entre aspas, tiveram que aceitar, né? E aí ele fala no final: espero que meu sacrifício tenha servido para lançar um pouco de luz nesta tragédia. Muito obrigado e adeus. Aí o mestre de cerimônia fala para ele: adeus, que Deus lhe proteja, nada de tristeza. São coisas da vida. Uns vencem, outros perdem. É a lei da caça. Aí, senhoras e senhores, vamos agora apresentar um quadro maravilhoso. Vamos reproduzir um baile de carnaval no Ideal Clube. Tá vendo? Isso é um livro maravilhoso. Eu gosto. Aqui eu viajo um tempo. E aí, as coisas que o meu professor passou para mim, que eu errei e outros eu acertei, né? Ele perguntou bem assim, o que era a expressão popular? Não,
Eu só tinha dado a resposta. E o professor ele não aceitou. Eu tive que refazer tudo de novo. Aí depois a gente passa para mitologia egípcia, que é a parte onde eu fui em decadência. Eu achei que eu não ia passar no teatro, porque o professor falava assim, se você passar nessa etapa, você já vai para outra, logicamente que é assim. E eu nunca consegui entender o começo. Eu não tava, todo mundo já estava indo adiante, eu não estava entendendo isso. E depois que eu fui, quando eu parei na mitologia, eu achei, gente, é melhor desistir. Mas depois de muito conversar com meu professor, alguns colegas, eu acabei entendendo, né? Até porque, assim, eu sou católica, então teve algumas coisas que eu não aceitei. Então, eu era mente muito fechada. Então, o teatro também serve para abrir a nossa mente. E também, aqui eu vou abrir um pouco para vocês sobre sobre personagem, né? Em relação ao que eu disse, quem, onde, quando, para quem, em relação ao personagem. Quem é o personagem? De onde o personagem veio? Por que que o personagem é assim? Por que que ele vai fazer isso? E para quem que ele vai fazer isso, né? E tem a interpretação, tem o corpo, que isso tudo é motivação cênica. E inspiração. Aí também tem o ritmo, tem, tem um monte de coisa. E aí são outras coisas que é muito conteúdo, gente, sério mesmo. É muito conteúdo. Então, para finalizar esses 45 minutos que vocês estão me aturando, eu acho que alguns vão passar, né? É assim. Antes ele me escrevia com muitas dúvidas. Hoje posso dizer que sou uma mulher realizada, a certeza de ter alguém que me ame e que sonha comigo e que essa pessoa é fantástica. O mundo já não parece ser tão feio como era antes. Hoje ele me dá motivos para sorrir. Hoje você me dá motivos para ser feliz. Aí, fulano de tal. Te quero como jamais quis alguém antes. É maravilhoso dizer no teu ouvido que você era tudo aquilo que eu queria, que eu esperava, que eu desejava. E que já não existe mais dúvidas que meu coração é só teu. Meu coração é só teu. Então, isso aqui é um poema que eu fiz, né? Foi no domingo de 2010. Então, é isso, né? Eu não sei se eu falei muito de teatro, do que vocês realmente queiram saber. Mas se vocês quiserem saber mais, tiverem dúvidas específicas, vocês podem colocar nos comentários. E se eu se eu falei alguma coisa errada, vocês também podem colocar nos comentários. E aí, tudo de boa. Gente, estou morrendo de vergonha. Então, é isso. Hoje eu falei um pouco de mim e sobre o teatro. Tchau!